Muito bem, mas na verdade há o mal, né? E o mal, ele, por exemplo, ele existe, né? Independente de credo religioso. Há coisas que fazem mal, Com né? certeza. Ela independente se você é evangélico, ateu, se você é espírita, há situações, por exemplo, o uso de drogas é bom para o fulano? Bom para quê, né? Pode até, mas independente de quem seja, o organismo ele reage um certo tempo e depois ele se definha. Então, independente da religiosidade, é um mal, levando em consideração que se o pensamento aí é para preservar o melhor da vida, há algumas coisas que elas destroem a vida, que são nocivas à vida. O que a gente tem observado nos dias atuais é o seguinte, quer dizer, o que mais faz com que o indivíduo se desequilibre é o que nós chamamos de ansiedade. Né? Se a gente perguntar, a grosso modo, do que decorre a ansiedade? A ansiedade é a sensação de ausência. Ou seja, o indivíduo traça objetivos, quero casar com essa mulher, namora, etc., conquista essa mulher, meses depois ele está infeliz com o casamento. Quer dizer, ele traça objetivos materiais, meses depois, mesmo atingindo ou não o objetivo, ele está insatisfeito. Essa sensação de ausência, ela parte de um suposto, e aí filosofia da sociedade, de que ela é consequente do não situar-se no momento presente. O que significa isso? Há uma tendência natural do ser humano de viver em decorrência de um passado, às vezes nobre, às vezes não. Então, se foi um passado não muito nobre, ele lamenta e acha que os impedimentos do seu crescimento hoje se deve a isso. Se foi muito nobre, às vezes ele fica com as glórias do passado e se esquece efetivamente que essas glórias não duram para sempre. Ele tem que continuar trabalhando dentro disso. Ou ele vive de perspectivas futuras. Né? Então, eu traço o meu projeto X para daqui 2 anos, quando chegar lá eu serei feliz. Isso, de certa forma, é complicado, é um elemento complicador, porque o futuro é uma incógnita e o passado é irreversível. E isto gera ansiedade, porque isso faz com que você não viva o momento atual. A tua vida, ela está centrada num ponto. Trazer ele a essa consciência. Né? E eu diria, você pode dar conselhos? Pode, você pode fazer N coisa para eles, mas não vai resolver. Enquanto ele realmente não se interiorizar, olhar para dentro de si e ter a percepção, para aí, eu fiz um monte de coisa errada, mas existe um bem que reside em mim. Enquanto ele não lembrar das suas atitudes nobres, por exemplo, na introspecção compreensiva nós ensinamos isso. Você está com problemas? Pense nos seus problemas, muito bem. Agora, próximo ao problema, pense em alguma coisa boa que aconteceu. Vamos equilibrar a balança. Né? Quantas vezes você cometeu isso durante a semana? Vamos equilibrar a balança. O que você fez de bem durante a semana? Quer dizer, e começamos a acentuar o bem, porque o bem está nele. Então a questão é ele perceber esse bem nele e fazer com que esse bem transpareça acima do mal. Volto a frisar, é opcional. Quer dizer, você pode deixar dele no momento que você o quiser. Você é um ser vivo. Né? Então nesta questão, há que se ter a percepção de competência do bem, ou seja, eu sou criatura de um mesmo Criador. Consequentemente eu posso. Consequentemente o bem está em mim. Mas eu vou descobrir a minha aptidão e vou me situar no mundo. Porque é no contexto do todo que a gente se sente bem. Ninguém se isola por opção. A pessoa se isola por falta de condição de se somar ao todo. Muito bem, nós estamos aqui com o Sr. Fiorello conversando sobre essa questão, né, da sociedade do pensamento livre. E nós vamos a um rápido intervalo, voltamos em seguida, né, falando mais a respeito dessas questões. São 8 horas e 42 minutos, quarta-feira abençoada, programação 15 horas, né, culto da tarde lá, né, com a pastora Rosa, aquele momento todo especial para você. Então você que está aí parado, o que eu vou fazer com esse frio? Venha se aquecer com a presença do Espírito Santo. Hoje às 15 horas ali na Igreja Luz da Vida, Rua Áustria, né, e você vai estar participando com a gente ali. E à noite também tem o culto do rap, né? Um grande abraço aí ao Drew e também o primeiro culto da Vitória. E você está convidado a participar. Lembrando, amanhã, quinta-feira, Jonas Vilar vai estar com a gente aí, né? Para quem estava com saudade do Jonas, amanhã, então, Jonas Vilar, aqui na Igreja Luz da Vida, com toda aquela alegria aí, nos 2 cultos. Nós estamos aqui, né, com o nosso amigo Fiorello, falando sobre o pensamento livre, né?
Aliás, hoje uma coisa difícil para o ser humano é pensar, né? De forma geral, o povo quer que alguém pense para ele. E eles vão atrás de tudo aquilo que já está pensado. E a prova disso é os políticos, né? A maneira como se manuseia as massas, provando que se tem alguém para pensar, o povo para de pensar e vai num pensamento ali, né? E muitas vezes um pensamento furado. Pensar dá trabalho, né? E tem muita gente que não gosta de pensar. Eu acredito que não é muito conveniente ensinar o ser a pensar, né? Para alguns segmentos da sociedade. Obviamente que não são para todos, né? Uma coisa interessante, por exemplo, nos nossos encontros nós fazemos um breve momento de introspecção, até para a pessoa ter uma noção daquilo que nós chamamos que é o cerne da sociedade, que é a introspecção disciplinada. A introspecção disciplinada, você fecha os olhos e não direciona o pensamento. Deixa que venha o pensamento, fica ali 5, 10 minutos, depois você faz uma análise do que pensou. E a primeira vez que a pessoa faz isto, é quase unânime as pessoas dizerem assim: rapaz, eu não consegui pensar sobre mim. Eu pensei sobre minha mãe, o meu trabalho, sobre isso, sobre aquilo, mas não consegui pensar sobre mim. O que a gente observa com isso? As pessoas, de um modo geral, elas vivem a vida de forma muito periférica, né? Elas vivem muito para fora de si. Ou seja, elas vivem para o trabalho, para a família, tudo isso são componentes da vida humana. Mas elas nunca param para pensar como é que elas se situam nesse contexto. Ou seja, quer dizer, por que eu estou fazendo isso? Por que eu trabalho nessa função? Por que eu tenho amizades que eu não gosto e fico mantendo, etc. Então essa ideia da introspecção é uma ideia realmente de voltar-se ao ser. Quer dizer, de aprender a pensar um pouco sobre si e se situar no contexto da tua vida, né? Por que eu trabalho? Por exemplo, na questão profissional, a gente percebeu que algumas pessoas se situaram na introspecção, né? No sentido assim, poxa, o que eu estou fazendo, eu não gosto de fazer isso. E começaram a descobrir suas aptidões, e começaram a estudar, e começaram a buscar cursos técnicos, no sentido de se situar numa profissão que lhe fazia melhor, ou que trazia, vamos dizer assim, um prazer maior no momento da execução disso, né? Isto realmente é começar a pensar por si, é começar a entender-se. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui, né? E a gente não para. Então fica muito difícil de você melhorar se você não faz uma análise, né? E a Bíblia também fala uma coisa muito interessante, né? Eu considero pecado como tudo aquilo que agride a nós mesmos. Por exemplo, às vezes a pessoa diz assim: mas eu fumo, mas eu não faço mal para ninguém, não sei, é problema meu. Não, a questão é que o pecado não é um problema seu, o pecado é um problema existencial. Na minha opinião, o pecado é tudo que agride a você. Por exemplo, fumar. Se você fuma, né, você está destruindo o seu organismo, você corre um sério risco de ter um câncer pulmonar. Você está denegrindo um corpo que lhe foi presenteado para ter vida e vida em abundância. Beber é pecado? Não, mas eu bebo, não incomodo ninguém, papapá, lá. Não, você... Né, quando você bebe demais, você destrói os seus neurônios, você corre o risco de ter uma cirrose hepática. Você está trazendo um pecado contra um corpo que deveria funcionar bem, né? Igual outra questão, o sexo livre, que tanto existe por aí hoje, é pecado? Eu acredito que sim, porque a barriga que vai crescer não é a barriga de Deus. Numa possível gravidez, é a mulher que se engravida. As doenças venéreas que estão soltas por aí afora, não é Deus que vai pegar. É a pessoa que pratica. Portanto, quando Deus fala para a gente não pecar, nada mais está dizendo: olha, preserve o maior dom, o melhor presente que eu te dei, que foi a vida, né? Não jogue essa vida fora através de coisas que vão tirar de você a oportunidade de ter uma vida, e uma vida em abundância, porque essa é a vida que Deus nos prometeu, uma vida e uma vida em abundância. E uma vida em abundância, ela é medida pelo que de bom se tem a vida, e não pelo que de mal a vida pode nos dar. E aí eu vejo que a questão do pecado para mim nada mais é do que você agredir a si mesmo. Porque hoje há muitos conceitos de pecados que na verdade são costumes e práticas denominacionais, práticas circunstanciais, que se você for olhar biblicamente fica difícil de dizer. Mas quando nós olhamos para Êxodo capítulo 20, fala sobre os 10 mandamentos: não adulterarás. Olha, se você não adultera, você vai ter uma vida muito mais tranquila. Não furtarás. Se você... a questão não é você obedecer os mandamentos porque Deus está olhando para você e fala: olha, meu escravo está obedecendo tudo que eu mandei. Não, a lei de Deus ela é perfeita
E o objetivo da lei de Deus é promover uma alma restaurada. Quando eu deixo de pecar, eu não estou fazendo para ninguém, eu estou fazendo para que eu possa pegar esse presente que Deus me deu e fazer desse presente uma alegria, né? E você pensar, Filipenses 4:8 diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é bom, se algum proveito há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente. Ou seja, uma mente ocupada com o que é bom, eliminará o mal, trazendo então a existência o que é bom, e automaticamente o que é bom elimina a ansiedade e traz paz. Então, o pecado nada mais é do que você agredir a si mesmo. Quando eu peco contra quem? Eu peco contra mim mesmo, destruindo aquilo que Deus me forneceu para que eu pudesse viver plenamente. Eu acredito que muitas pessoas precisam parar de enfatizar o erro e procurar viver, né? Eu sempre falo isso. Se você acha que tem muito mais coisa ruim acontecendo na sua vida, o fato só de você estar pensando que tem coisa ruim, significa que você está errado. Porque a própria vida é a essência do que é bom. Se você está vivo, é porque maior coisas boas há em você do que coisa ruim. Se fosse mais ruim, você estaria morto. Sem dúvida. A gente costuma dizer assim, um dos maiores mandamentos deixados foi aquele, amar o próximo como a ti mesmo, né? E aí há tanto desamor, tanto desencontro, porque um indivíduo não consegue sequer amar a si mesmo. Você pega a pessoa com os maiores predicados possíveis, um ser humano perfeito, e isola ele numa ilha, ele não serve para nada. Então a primeira coisa que o ser humano tem que entender é que a gente não nasce para si. Quer dizer, se fala muito em ego. O que é o ego? Quer dizer, o ego é ter vamos dizer assim, esse entendimento de que eu tenho que me realizar em mim mesmo. Não, ninguém realiza-se em si mesmo, porque a minha realização se dá no outro. Aquilo que nós falamos anteriormente, quer dizer, a minha profissão eu exerço para o outro. Né? Quer dizer, o meu casamento, a minha intimidade se dá com o outro. Né? E assim vai, quer dizer, na criação dos filhos, no convívio social, quer dizer, você tem que levar alguma coisa boa. Se você chegar num lugar e levar só negativismo, você vai criar um clima ruim. Né? Então, consequentemente, quando o ser se encontra em si mesmo, ele se torna mais apto para o outro. E obviamente que um ser dotado do mal, ou de qualquer coisa prejudicial, ele não está servindo o outro na sua intensidade. Porque ele está limitando a sua capacidade. Então, se o indivíduo é um depravado, se o indivíduo é um dependente químico, ele, consequentemente, ele está limitando a sua capacidade. Não significa que ela foi aniquilada, ela está ali. Mas ele está dando 10% do que ele poderia produzir. Ele está levando 10% da felicidade que ele poderia levar para os familiares.